Bom dia. Bom dia. Baixa um pouquinho pra mim, meu bem. Bom dia, tô aqui com o meu cachorrinho aqui, bonitinho, cachorrinho. Eu vou soltar ele aqui agora, só trouxe ele pra mostrar pra vocês, tanto que ele é bonitinho. Olha aqui agora. Vou fazer uma pregação aqui agora, versículo da Bíblia, mesmo que eu fiz anterior, só que antes eu fiz em Marcos 10. Agora eu vou fazer a mesma pregação em Mateus. Vamos ver se tem em Mateus 20. Mateus 20, né? No capítulo 20, o versículo 17 em diante. O pedido dos filhos de Zebedeu. Você viu lá que era os filhos de Zebedeu, quem era, né? Era 2 discípulos de Jesus Cristo. Mas será que foi eles mesmos que pediram? Vamos ver agora. E qual foi o batismo que Jesus Cristo foi batizado? Vamos ver aqui de novo, nesse mesmo, em Mateus, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, de novo, na mesma Bíblia, edição é revista e corrigida. Vamos ver aqui agora. E Jesus, vou começar no 17. Por que eu vou começar no 17? É porque aqui que está a leitura. Eu quero que vocês olhem e prestem bastante atenção na leitura, porque é muito interessante. Que Jesus disse: eu vou pegar o sábio nas suas próprias astúcias. Por que ele disse isso? Por causa disso aqui, ó. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de partes os seus discípulos. Quer dizer, parte é particular, dizendo, né, aos seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e ao condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, o gentio que já vemos que aos romanos, mas isso aí não vem a questão agora. Que vem a questão é que o que ele ia fazer lá mesmo? Ele ia ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e ia ser condenado à morte, né? E entregarão ao gentio para que escarneçam e açoitam e crucificam, quer dizer, e o mata. É a mesma coisa, crucifica e mata é uma coisa só. E ao terceiro dia ressuscitará. Você viu que lá no outro, o contexto do outro versículo, está aqui o açoitem e o matem, né, e cuspam, né, escarneçam, açoitam, que cuspam e matam. Aqui está só crucifique, mas crucificou, morreu. E ao terceiro, você viu que é a mesma coisa. E então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu. No outro contexto está que foi os filhos de Zebedeu. E aqui não, aqui está que foi a mãe. Mas não vamos por esse lado. Nós estamos aqui para poder saber qual que era o batismo. E provar qual que era o batismo dentro da Escritura. Então vamos provar isso aí? Observe para vocês verem. Essa leitura é muito interessante. Ele está indo para ser morto e para ser entregue aos escribas. Está indo. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, e com os filhos e os seus filhos, e adorando-o, fizeram-lhe um pedido. E adorando-o. Por que adorando? Ela estava ali adorando? Não, ela estava conversando. Essa palavra muitas vezes na hora de rezar é você concordar, adorando, concordando com ele, né? Muitas vezes você não adora um trem, não é só falar, oh meu Deus, não, é adorando, é concordando. E fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu e diz que
estes meus 2 filhos se assentam. Ó, diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Quer dizer, mais para frente, no teu reino. Jesus, porém, reservando, disse. Respondendo, quer dizer, reservando, não, respondendo. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedis? Podeis, quer dizer, podeis, não aconteceu ainda, podeis, é mais para frente, vós beber o cálice que eu hei de beber? Hei de beber. Qual que é o cálice? Né? E ser batizado, ser batizados, né? Ser batizado. Ele ia lá para ser batizado? Não, ele ia para ser morto. Então, ser batizado é ser morto. E com o batismo com que eu sou batizado, nesta hora ele já estava referindo o que ela perguntou. Sentar no seu trono, ele já tinha sido batizado, já tinha sido morto. Disse-lhes eles: podemos. E Jesus lhes disse, vamos ver o que Jesus disse para eles. Na verdade, bebereis. É porque ainda não tinha bebido, eles ainda não tinham sido. O meu cálice, quer dizer, o cálice de sofrimento, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Naquela hora já estava morto ele. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas aquele a quem o meu Pai o tem preparado. Se você tivesse me perguntado para mim, sou um ser humano, sou falho, não sou nada. Por exemplo, eu vou chegar num caminho, eu estou num caminho, eu e você, e nós está indo para tal cidade. Eu chegando naquela cidade, você vai me perguntar: senhor, quando chegar naquela cidade, senhor, vamos supor que é uma pessoa mais jovem, o senhor me dá tal coisa, né? E eu respondo: vou dar, né? Eu vou dar. Quando chegar lá, que acontecer tal coisa, eu vou dar. Entendeu? Eu vou. Quer dizer, não aconteceu ainda, né? Mas que ia acontecer. E respondendo-lhe disse-lhe eles, podendo, disse: não sabeis o que pedis, né? Podeis vós beber? Beber é porque ainda não bebeu. Se eu estou com um copo de água e eu vou beber, eu ainda não bebi. O cálice que eu hei de beber, qual que era o cálice que ele ia beber? Lá na cidade que ele falou, ele não ia pular do assunto, ele ia lá para ser entregue e morto. Então, ele falou que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Obviamente, nesse contexto aqui, ele falou sobre o futuro, ele falou que ele já estava morto. Está vendo? Com o batismo que eu sou batizado. Disse-lhe eles falou para Jesus Cristo: podemos. Jesus Cristo diz: na verdade bebereis. Bebereis é porque ainda não bebeu o meu cálice, porque eles ainda ia indo. A hora que ele chegasse lá, é que ele ia ser morto. Observe essa palavra, que essa palavra é muito importante. Esses dois, eu estou lendo nenhum em Mateus e em Marcos, para que vocês prestem bastante atenção, para depois a pessoa falar: mas não explicou direito. Explicou direito. Na verdade, bebereis o cálice. Bebereis, o que ela ia lá fazer? Ela ia lá para ser morto, né? Para ser açoitado e depois morto, né? Com o batismo que eu sou batizado, ó. Vós bebereis o meu cálice e sereis batizado. Bebereis o cálice, sereis batizado, é uma coisa só.
nesse contexto, com o batismo que eu sou batizado, né? Aqui ele falou que ia ir lá para ser batizado, ele falou que ia lá para ser morto, e cuspirão nele, e ele disse-lhes, podemos, porque eles mesmos, discípulos em si, entendeu o que ele falou, porque se estavam conversando sobre a morte deles, ele não ia, até a mulher pediu, falou, no seu trono, no seu reino, ó, podereis, meus filhos, sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda no teu reino, quer dizer, mais para frente, entendeu? No final. Então estava no mesmo assunto, ele não fugiu do assunto. Quem foge de assunto, que prega essa palavra aqui, e foge do assunto, são pessoas dispostas a fazer de tudo para poder pegar a Bíblia, distorcer ela e não falar da verdade. Porque vamos supor, eu não sou nada, mas vamos supor que é um cara que tem muita inteligência, algum cara inteligente, vamos supor outra pessoa que nós não conhecemos, ele é inteligente e ele está aqui num assunto. Vamos supor que ele está no assunto de pescar. Ele vai deixar aquele assunto até ele acabar de concretizar aquele assunto? Não, é claro que não. Ninguém faz isso. E disse-lhes, na verdade, bebereis o cálice e sereis batizados com o cálice, com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo. Mas você viu que ele continuou o assunto. Ele respondeu o que a mulher perguntou. Ele respondeu, falou, ó, sereis batizado com o batismo que eu vou ser batizado. E quando ouviram isso, indignaram-se uns e outros, 2 irmãos. Tá vendo? E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, chamando para junto de si, disse-lhes, bem sabeis, ele continuou o assunto, ele não parou, bem sabeis, que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre os pequenos, sobre eles, aqui não fala sobre os pequenos, mas eu falei sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então o que quis dizer nesse contexto aqui? Todo aquele que quiser fazer ser maior, é obviamente que para Deus ele é menor, porque ele se engrandeceu. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Se eu quiser ser o manda-chuva, vou ser o escravo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Ó, ele usou a palavra ser servido de novo. Ser servido é porque ainda não foi servido. Se eu estou aqui sentado numa mesa para almoçar ou jantar, né, e eu vou ser servido, eu já fui servido, eu já comi? Ainda não, né? Eu vou ser servido. Mas para servir, aí, para servir e para dar a sua vida em resgate de muito, mas para servir, ele ainda não tinha sido morto. Servir é quando ele tivesse morto, ele ia servir para dar resgate de muitos. Tá vendo? Servir. Servir. Se eu estou aqui na mesa, né? Não, ele vai servir. Vai ser naquela hora. Vai ser naquele exato momento. Então ele estava prestes a ser morto. É isso que quer dizer aqui. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Espero que gostaram desse vídeo, né? Primeiro assista o outro, né? E depois assista esse, que aí você vai entender qual que é o significado. Esse aqui é Mateus 20, e você mesmo pode estar lendo aí na sua Bíblia e tirando suas próprias conclusões.
deu o direito, Deus deu o direito de livre-arbítrio para todo mundo. Cada um escolhe entre vida e morte, entre servir a Deus ou não. Você tem o seu direito. Então, muito obrigado.